Ok, a aula de hoje é sobre escatologia. Eu mandei aí os pontos que a gente vai abordar, significado e posições escatológicas, os últimos dias, arrebatamento da igreja, a grande tribulação e o reino milenar, e aí a eternidade. E mandei aí as 5 perguntinhas, né? O que é escatologia, quais posições existem, o que são os últimos dias, o que é arrebatamento, que compreende o período da tribulação, que é o reino milenar. Começando, então, o primeiro ponto, significado e posições escatológicas. E aí, respondendo a primeira pergunta, né? O que é escatologia e quais posições existem? Falando aí sobre o significado e a importância da escatologia. O termo escatologia, ele tem origem em 2 palavras gregas. Eschatos, que significa o último, e logos, ou logia, que significa estudo. Portanto, a tradução, juntando, né, a tradução da palavra seria algo como a doutrina ou o estudo das últimas coisas, dos últimos tempos, dos últimos dias. Então, escatologia basicamente trata do período pontual, né, do arrebatamento, né, quando Cristo vai vir buscar a igreja dele. No primeiro momento ele não pisa na terra, mas no segundo momento ele realmente pisa na terra. Vai tratar sobre as ressurreições, a tribulação, a volta dele em 2 períodos, milênio e o juízo final, o grande trono branco, a eternidade. Então, tem muita coisa para tratar, gente. Eu mandei até alguns textos aí para vocês, vou mandar material. Depois, se vocês quiserem, tem muito material lá no gabinete. Lá eu tenho um livro lá, é um manual de escatologia, ele é bem grosso mesmo, é de um autor americano chamado Dwight Pentecost. Ele trata de forma assim bem minuciosa mesmo, é um assunto que a gente já estudou na igreja, a gente já teve conferência na igreja sobre escatologia. Eu levei uma vez um autor, pastor, esqueci o nome dele. Eu tenho o livro dele na igreja, tem até as 2 edições do livro dele na igreja, pastor Gabriel Porto. Ele é de São Caetano, esse pastor, pastor Batista. Ele teve 2 domingos na igreja falando sobre escatologia, falou metade do livro, ele resumiu no domingo, a outra metade no outro domingo, vendeu os livros dele na igreja. A gente já teve classe, a gente já teve conferência de escatologia na igreja, já por 2 momentos na IBD a gente estudou escatologia, de vez em quando a gente tem que voltar a esse tema, é um tema muito importante para o crente estar ciente, estar tendo o conhecimento, mesmo que não seja um conhecimento profundo, devido a muitas visões que existem em relação ao tema. Então, assim como outras áreas da teologia, a escatologia é bastante complexa e apresenta inúmeras dificuldades de visões e interpretações. Isso faz com que muitos considerem seu estudo de importância secundária, mas essa é uma visão errada. Pelo contrário, a escatologia ela pode oferecer alegria em meio à aflição, ela pode encorajar o crente a viver em santidade, ela pode ajudar no ensino e na correção da vida dos crentes, já que, evidentemente, ela faz parte da escatologia ou das escrituras, e também fornece informações sobre a vida futura, e isso nos dá esperança em relação a tudo que está por vir. Há na interpretação escatológica várias visões, e aí eu vou dar apenas um resumo de cada uma delas, por questões de tempo, o tempo que a gente tem aqui, ele é curto, mas se vocês quiserem, depois só me procurar lá no gabinete que eu forneço mais material para vocês lerem. Tem livros, até desde livros do Shed, pequenininho, até, como eu disse, manual mesmo de escatologia. Então, vamos lá. A primeira visão é a visão pós-milenista. Consiste na crença de que o milênio, período lá de 1000 anos, ele deve ser um período indefinido de tempo na própria era em que nós vivemos, sendo que Jesus voltará ao final desse período. A visão amilenista.
O amilenismo defende a existência de um milênio antes do fim do mundo. É importante a gente saber que tanto na visão pós-milenista e na visão amilenista, eles creem em um reinado futuro de Cristo na Terra. Ou, aliás, nenhum dos dois crê nisso. Quem vai crer nisto é a visão pré-milenista, que é a visão que a gente definiu para a igreja. Agora, o fato de a gente ter definido isso para a igreja não quer dizer que todo mundo tem que concordar com isso. A única coisa que a gente pede é que quem usa da palavra na igreja, quem vai pregar, se porque senão poderá causar confusão nos outros de Mateus 24, 25 e 26. Aquele texto ali é um texto escatológico. Se você interpretar ele na visão pré-milenista, você vai ensinar algo bem diferente de alguém que interpretar da visão amilenista. Então, aí a gente pede só esses cuidados. Por exemplo, eu tive um pastor me ajudando, o pastor Eliel, ele fez seminário, a gente ordenou ele na igreja, ele era amilenista, mas quando ele pregava, ele respeitava aquilo que a gente definiu como visão da igreja. E não tinha nenhum problema em relação a isso. Às vezes ele até da igreja, a gente se deu bastante liberdade em relação a isso. É a visão que afirma que a segunda vida de Cristo se dará antes do milênio. Isso abrirá o cronômetro para um período de tempo de 1000 anos, nos quais Cristo vai reinar aqui na Terra. Também entende que haverá nesse período, além de juízos, as ressurreições, terminará com o grande trono branco, com o juízo final. Para que alguém seja pré-milenista, é imperativo, ou seja, é ordem, que creia firmemente na Bíblia como sendo a palavra de Deus inspirada e inerrante e que utilize uma interpretação literal das Escrituras. Não há como ser pré-milenista sem adotar a interpretação histórico-gramatical literal. A pessoa que tem um outro tipo de interpretação, e aí ele vai ter as outras duas visões, a pós-milenista e a milenista. Segundo ponto da lição, os últimos dias. E aí a gente responde a pergunta, o que são os últimos dias? O que entendemos na Bíblia pela expressão últimos dias é que não se trata apenas dos dias imediatos que antecedem o arrebatamento da igreja, quando Cristo virá, mas de toda a era da igreja cristã. Assim, os limites, início e final dos últimos dias são o início lá em Atos 2, era dos últimos dias. E o fim se dará com o arrebatamento da igreja, que vai envolver ressurreição dos salvos, arrebatamento dos crentes que estiverem vivos, que subirão nos ares, que receberão um corpo glorificado. E a gente vai mandar o material para vocês depois, tem tudo base para isso que eu estou dizendo. Então, você vai analisar texto de Tessalonicenses, texto de Coríntios 15, quando fala da ressurreição. Eventos que envolvem o final da era da igreja. Apesar de todo esse período compreender os últimos dias, algumas situações se intensificarão com o decorrer da história até que a igreja seja arrebatada. Vamos ver quais são esses eventos. Eu vou dar alguns deles para vocês. Primeiro, vai ter o aumento da apostasia. O abandono da fé caracterizará esse período de afastamento, esse período que vai demonstrar que nós estamos chegando perto do fim dos tempos. E a gente já vê isso hoje em dia, esse aumento da apostasia. A pandemia serviu para peneirar muito isso. Muita gente que frequentava as igrejas, que eram membros da igreja, eu converso com colegas de ministérios aí, muitas igrejas perderam os membros. Graças a Deus a gente não perdeu, mas muita gente se afastou dos caminhos do Senhor. Então, o abandono da fé vai caracterizar esse período. E quais seriam as características desta apostasia?
desvio doutrinário, negação da doutrina da Trindade, negação da doutrina da encarnação de Cristo, negação da doutrina da volta de Cristo. Isso já acontece desde a época do apóstolo Pedro, né? Lá na carta dele, na segunda carta, ele já fala sobre isso, né? Pessoas que não acreditavam devido ao tempo estar passando e até hoje Jesus não ter voltado. E eu conheço gente que utiliza o mesmo argumento hoje em dia. Poxa, mas até hoje Jesus não voltou. Será que vai voltar mesmo? Será que isso é verdade mesmo? Tentando desacreditar dessa doutrina. O estilo de vida compatível com a apostasia. Lá em Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 3, ele fala que nos últimos tempos as pessoas serão egoístas, amantes de si mesmo, e aí ele elenca ali uma série de pecados que a gente consegue encaixar direitinho no contexto dos dias atuais. Pessoas egoístas, amantes de si mesmo, práticas pecaminosas, até mesmo horrendas. Então, outro evento aqui, além da apostasia. Os falsos cristos e falsos profetas, guerras e catástrofes. Tudo coisa que a gente tem visto atualmente também. Então, antes que se inicie a tribulação, haverá na era da igreja o surgimento de homens que dizem ser o próprio Cristo. Além dos falsos profetas, haverá guerras, a gente tem visto, ameaças de conflitos internacionais e eventos catastróficos naturais, como terremotos, doenças, fomes, e a gente também tem visto isso pelo mundo afora. Perseguição da igreja. Talvez a gente ache que a gente não tenha isso no Brasil, mas a gente tem eventos espalhados por países no mundo afora, da igreja realmente está sendo perseguida. Então, a igreja de Cristo, ela e será odiada pelo mundo, será perseguida até a morte em muitos lugares pelo mundo afora. Terceiro ponto da lição, o arrebatamento da igreja. O que é o arrebatamento? A definição aí da palavra arrebatamento. Apesar da palavra arrebatamento ela não constar na Bíblia, a sua ideia é uma ideia de retirada da igreja da terra. Ela deriva da palavra grega que significa arrancar, retirar. Então, essa palavra, retirar, arrancar, essa sim a gente tem lá no texto de Tessalonicenses. Então, ao dizer que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, o texto de Tessalonicenses parece se referir apenas à igreja e não a todos os salvos de todas as eras. Um detalhe importante é que Jesus ele não pisará, como já disse, na terra na primeira vinda dele. Então, será a primeira fase da volta de Cristo. Ele somente pisará na terra na parte final do período da grande tribulação, para que ele estabeleça o milênio. Então, é assim. Então, a gente vai ter todos esses sinais. A um belo dia, as trombetas vão tocar, a gente vai olhar para os ares e Jesus vai estar voltando para buscar a sua igreja. Ele vai nos elevar aos céus, vai nos dar um corpo transformado, um corpo glorificado. Com esse corpo a gente não sobe aos céus, a gente vai subir para o céu. Daqui a pouco eu vou falar o que vai acontecer no céu nesse período. Mas vai se iniciar o período da tribulação, o período de 7 anos, dividido em 2 momentos de 3 anos e meio, e que tem muita coisa acontecendo, que acontecerá nesses 2 períodos de 3 anos e meio. Ao final do período de 7 anos, do período final, Jesus vai voltar. Aí sim ele pisará na terra, e aí Jesus vai prender Satanás por 1000 anos e vai iniciar o reino milenar, o governo dele lá de Jerusalém, por um período de 1000 anos. Então, essa é a definição de arrebatamento. E aí, alguns textos que são importantes para a gente entender arrebatamento. Eu citei Tessalonicenses 4, eu queria só ler do verso 13 em diante, quando ele fala, não queremos, porém, 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com demais que não têm esperança. Por isso que eu falei
que escatologia traz esperança também. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, ele vai ressuscitar. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Olha só essa palavra, precederemos os que dormem. E aí o 16 ele fala: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, a ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, ele vai ressuscitar primeiro aqueles que estiverem mortos. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Tem outros textos que eu não vou ler, mas vou citar. João 14, do 1 ao 4, aquele texto quando Jesus fala: não se turbe vosso coração, quando ele está falando da morada lá. Esse texto também é um texto usado de forma escatológica, falando da volta de Jesus. E o outro texto é Coríntios 15, que é o texto da ressurreição. Ele também fala ali sobre a questão de nós recebermos o corpo transformado e a gente subir aos céus, fala lá da trombeta sendo tocada, subir aos céus com o Senhor. Visão pré-tribulacionista do arrebatamento. O arrebatamento da igreja, tanto dos vivos como dos mortos, ocorrerá antes do período de 7 anos da tribulação. Ou seja, antes das 70 semanas de Daniel. Eu até, se eu não me engano, eu passei no início da semana alguma coisa sobre isso. Mas se não, eu vou passar ao final da lição. Isso está lá em Daniel 9. Essas 70 semanas de Daniel, nada mais, nada menos, compreende o período dos 7 anos, contado em semanas, o período de 7 anos da tribulação. Razão para a crença nessa posição é que, no texto de 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 11, Paulo afirma que apenas os incrédulos serão alvos do dia do Senhor, ou seja, do dia de julgamento, e não os crentes, ou seja, porque os crentes serão retirados antes do dia do Senhor aqui da terra. Quanto a esses, Deus não os destinou à ira. O texto é muito claro, o verso 9 lá de 1 Tessalonicenses 5, verso 9. Deus não os destinou para a ira, ou seja, para o julgamento, para o dia do Senhor. Apesar de esse texto poder ser compreendido no âmbito geral, como a perdição eterna, o contexto imediato trata do juízo terreno chamado o dia do Senhor, ou o grande dia do Senhor, o qual acometerá de surpresa aos perdidos. Então, tudo será de forma surpreendente, né? Nada será avisado, será algo realmente sobrenatural e inesperado, mas imediato. Então, quando Cristo vier nos ares para buscar a sua igreja e subir ao céu com ela, lá no céu, lembra que eu falei que, enquanto aqui embaixo iniciará o período da tribulação, 7 anos, de 2 períodos e meio, de 3 anos e meio, lá no céu também acontecerá algum evento. O primeiro evento que acontecerá lá no céu é o evento do tribunal de Cristo para os crentes. Será uma espécie de julgamento dos crentes segundo as suas obras. Uns receberão muitos galardões, outros poucos galardões ou nenhum tipo de galardão. Então, tem muita referência para isso também. E após esse tribunal de Cristo lá no céu, quando a igreja estará reunida com Cristo lá no céu, e aqui embaixo acontecendo a tribulação, nós também teremos a celebração das bodas do Cordeiro. Dar-se-á ao encontro do noivo, Jesus, com a sua noiva, a igreja. Estaremos com Jesus para sempre. Se você ler Apocalipse 19, 7 ao 9, vai dizer: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E aí, o que compreende o período da tribulação? Esse período de 7 anos aí. A tribulação é um período escatológico
é uma época sem precedentes na história humana, de grande sofrimento para quem ficar na Terra, sendo esse período, como já disse, de 7 anos, identificado, como já disse também, com as 70 semanas de Daniel. O sofrimento infligido nesse período terá abrangência mundial, mundial, não será algo específico lá para Jerusalém ou algum outro, mas o mundo inteiro. Tipos de tribulação. E aí os teólogos, eles dividem em 3 diferentes correntes. Como eu disse lá no início, a questão da visão, né? Visão pós-milenista, amilenista e pré-milenista. Na nossa igreja, a gente definiu a visão pré-milenista e sobre tribulação pré-tribulacionista, porque são as duas coisas que se encaixam perfeitamente. Então, tem vários tipos de tribulação. Por exemplo, tem o tipo mid-tribulacionista. Os defensores dessa opinião acreditam que a igreja vai passar pela primeira metade da tribulação, ou seja, 3 anos e meio primeiro, e será arrebatada no meio da tribulação, por isso mid, né? Entre o período de 3 anos e meio inicial e final. Tem o tipo de tribulação chamado pós-tribulacionista. Estes acreditam que a igreja passará por todo o período da tribulação, 7 anos, e será arrebatada apenas após o final da tribulação, ou seja, antes do milênio, por ocasião da segunda vinda de Cristo. E isso aqui eles acreditam semelhante a quem acredita na visão pré-milenista ou pré-tribulacionista. Então, eles não distinguem a segunda vinda em 2 fases, apenas uma única fase ao final da tribulação, e não a primeira fase, como quem acredita na visão pré-milenista e pré-tribulacionista. E a outra visão, a visão pré-tribulacionista. Os defensores desta doutrina acreditam que a igreja não passará pela tribulação, pois será arrebatada antes que ela se inicie. Como te disse, Jesus volta, aí inicia-se o fim dos fins mesmo, o princípio das dores. Jesus arrebata a sua igreja, mas ele não pisa na terra. A tribulação, ela é dividida em 2 períodos de 3 anos e meio cada um. A primeira metade acontecerá a aliança de Israel com o anticristo, e como eu vou passar o material, eu vou dar base bíblica para tudo isso, tá, gente? Surgimento das 2 testemunhas, a segunda metade da tribulação, que será chamada de grande tribulação, ou angústia de Jacó. Acontecerá perseguição aos judeus, perseguição aos convertidos que se converterão no período da tribulação, mesmo o Espírito Santo tendo sido retirado, haverá conversões nesse período, sim, daqueles que ficarem aqui. Surgimento da besta política, surgimento do anticristo, surgimento da besta religiosa, ou seja, o falso profeta, o estabelecimento do tempo de abominação desoladora, e volto a dizer, tudo isso com base bíblica naquilo que eu estou dizendo. Nesse período, vai acontecer também a Batalha do Armagedon, no final da tribulação, antes de iniciar o milênio. Os reinos do norte e do leste virão sobre Israel, facilitado pela seca que vai acontecer no rio Eufrates e a planície de Esdraelon, de frente ao monte Megido. Trata-se de um vale que cerca, que mede cerca de 30 por 20 quilômetros. Outros locais de conflito serão a própria cidade de Jerusalém, também na cidade de Bosra, que é a atual Petra. Essas 3 regiões compreendem o norte, o centro e o sul de Israel, respectivamente. Então, no meio da batalha do Armagedon, o Senhor Jesus ele voltará quando ele vai pisar na terra, e aí ele vai voltar com seus exércitos celestiais e derrotará os exércitos terrenos. Haverá ali um morticínio
uma coisa terrível mesmo. Nesse momento, Satanás ele será preso por 1000 anos, e aí iniciará o governo milenar de Cristo. Os juízos que vai acontecer nesse período. Se você ler Apocalipse de 6, capítulo 6 até o capítulo 19, todos esses capítulos vai tratar do período da tribulação, desses 7 anos. E aí vai descrever 3 sequências de juízo. Eu não vou entrar no mérito da questão, porque é muita coisa para explicar, mas nesses 3 períodos de juízo, a gente vai ter o julgamento, o juízo dos 7 selos, das 7 trombetas, das 7 taças. Irmãos, cada selo tem um significado, cada trombeta dessas 7 tem um significado, cada taça tem um significado. Depois eu também posso passar um material para vocês explicando detalhadamente o que significa cada um desses eventos de número 7. Então, esse julgamento objetiva selecionar os povos que vão participar do milênio com Cristo. E aí a gente chega no reino milenar, nesse período de 1000 anos. O que é o reino milenar? É um período, o próprio nome já diz, né? É um período de 1000 anos, que o reino de Cristo será estabelecido na Terra, e aí a gente pode chamar de milênio ou reino milenar de Cristo. A duração do milênio. Lá em Apocalipse 20, verso 2 ao 7, diz: 6 vezes que o tempo do milênio é de 1000 anos. Vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Como é que será o governo do milênio, esse governo milenar de Cristo? O tipo do governo será uma teocracia, como era lá no início, né? Assim como havia lá em Israel antes da saída do Egito, e a instituição da monarquia. Jesus reinará de maneira visível sobre a humanidade, com poder absoluto, haverá justiça completa, perfeita mesmo. O centro do governo terá sede em Jerusalém. A cidade será uma cidade exaltada, será uma cidade gloriosa, uma cidade plenamente segura. Nela repousará o templo, seus governantes. Será um descendente de Davi, que será o rei, ou seja, o próprio Cristo, o Messias prometido, vai governar ali, e a autoridade das 12 tribos de Israel será entregue aos 12 apóstolos para participar desse governo milenar com Cristo. Haverá autoridade para outros príncipes. A igreja também participará desse governo milenar. Quais serão os súditos desse governo? Inicialmente, são judeus e gentios redimidos que sobreviveram à tribulação, que se converteram e sobreviveram à tribulação, tanto cristãos, né, que se converteram, como gentios, alguns que ainda não se converteram, terão que se curvar diante desse governo, terão que se sujeitar a esse governo de Cristo. Quais serão as características desse milênio? Justiça. Jesus exercerá um governo justo e as punições serão imediatas. Ele será, além do governante, o juiz. Haverá paz e unidade entre as nações. Jerusalém desfrutará uma paz que desconhece há muito tempo, principalmente nos dias atuais, né? Paz que se estenderá a toda a terra, mas partindo o governo de Jerusalém. Haverá prosperidade, a terra será próspera e farta de alimentos, e até os desertos serão produtivos. A religião, o conhecimento do Senhor será amplo sobre toda a terra. O templo de Jerusalém estará em funcionamento ali. E aí a gente chega à parte do final do milênio, que a gente chama de a última revolta de Satanás.
quando se completarem os 1000 anos de governo de Cristo, de Jerusalém, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações, a fim de ajuntá-las para uma batalha final. Mas Deus ele vai fazer descer fogo do céu e consumir a todos esses que se revoltarem após esse 1000 anos. O diabo será lançado no lago de fogo e enxofre, que arde como enxofre, né? Onde lá estarão a besta e também o falso profeta. De dia e de noite eles serão atormentados para sempre, por toda a eternidade. E aí a gente chega realmente ao juízo final. Os ímpios de todas as épocas ressuscitarão para serem julgados segundo as suas obras. Nesse julgamento, nós teremos o juiz, né, que será a pessoa de Deus, juntamente com Cristo e com os santos, que serão os seus auxiliares, ou seja, a igreja de Cristo. Qual será a natureza desse julgamento? Será o julgamento do tribunal de Cristo, será sobre Israel, sobre os gentios, sobre a besta e o falso profeta, sobre os anjos e sobre a pessoa do Satanás, que definitivamente será lançado no inferno. E, por fim, o julgamento do grande trono branco. E aí a gente vai entrar no estado eterno, nesse período final, que seria o estado eterno. É um estado de glória eterna, como para sempre, em que Deus já terá enxugado as lágrimas de todos os salvos, jamais se findará esse externo. Jesus Cristo entregará o reino ao Pai, haverá um novo céu, uma nova terra, onde habitará perfeitamente a justiça, como diz lá em Apocalipse 21:1. Então vi um novo céu, uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Não haverá mais tristeza, não haverá dor, nem lembranças amargas do passado, não haverá mais noite, o tempo cronológico provavelmente deixará de existir, porque não haverá mais necessidade de contabilizar tempo ou eras. Então, todos os salvos de todas as épocas se reconhecerão, estarão juntos eternamente. O puro e o perfeito amor será desfrutado plenamente, ou na sua inteireza, na sua perfeição, sem nenhum tipo de intempérie, não haverá pecado, não haverá nada que seja corruptível. Os salvos serão unidos ao Senhor de maneira perfeita, física, um corpo ressurreto, um corpo incorruptível. É o que todo crente em Cristo realmente deve ansiar. Por isso nós devemos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, para que se inicie todo esse tempo que dará início ao fim das eras. Então é isso que eu tinha de forma resumida a compartilhar com vocês sobre escatologia.